foi dito, né, Mário? Então aqui no nível 3 de Reiki você vai se defrontar consigo mesmo, ou seja, o nível de mestre interior é o nível onde você tem que aprender sobre si mesmo e entender quem realmente é seu inimigo, né? Se pudesse dizer assim, porque na verdade acaba não sendo inimigo, acaba sendo um amigo, porque quando você entende que é com isso que você tem que se lidar, quando você entende que é isso que você precisa superar, se você for inteligente, isso faz com que você, como se diz, com que você se fortaleça cada vez mais, com que você saia do comodismo, com que você busque formas de estar se melhorando. Se não tivesse esse ego confrontando a gente ficaria na zona de conforto, a gente não buscaria evoluir. Então, de certa forma, é necessário. Tem que ter uma coisa. Ele existe, faz parte de cada um, foi criado, foi moldado, mas o que acontece? Foi necessário para a sua sobrevivência, foi necessário para que você chegasse até agora, porém você tem que saber que usar ele como uma ferramenta. Agora é hora de eu usá-lo e não ser usado por ele. Agora é hora de eu usá-lo para me fazer isso, para me posicionar, para me fazer aquilo, mas no momento em que ele não for necessário, você descarta ele e você volta para a sua essência. Seria o que a gente deveria desenvolver, né? Tem muitos autores que falam que você precisa matar seu ego. É um termo um pouco vago, porque como que eu vou me matar? Não, eu preciso olhar para ele, eu preciso entender o que ele é, como ele funciona, por que ele foi criado. Agora que eu já entendi como ele é e que eu consigo perceber os momentos em que ele está se manifestando, opa, agora eu, essência, observador, já consigo perceber a manifestação do meu ego. Então agora, as atitudes que antes eu fazia por impulso controlado pelo meu ego, agora eu vou controlar, deixo de ser uma pessoa reativa, uma pessoa que reage. Não, agora eu controlo isso. Eu só vou agir ou não se eu achar que devo agir. Caso contrário, eu não ajo, eu não vou ser mais controlado, eu não vou agir mais por impulso, não vai ser o ego quem vai estar no controle. Agora, esse ser real, observando o meu ego, decido se ajo ou não. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, ou seja, tudo está conectado. Você, o universo e os deuses. Por que os deuses no plural? Se a gente for falar isso com um cristão, ele já vai falar que nós somos politeístas. Não, cada um de nós, quando se autoconhece e entende que nós somos uma centelha divina, que viemos de uma fonte primordial, que teve um Deus criador de cada um de nós, e se o cara pegar a Bíblia dele lá e ler, vós sois deuses, dito por Jesus Cristo com as próprias palavras dele, o cara for lá na Gênesis e falar, e vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então o que nós somos? Só que quando você compreende isso a esse nível, quando você compreende isso nesse nível mais profundo, você passa a se não vangloriar. O seu ego não tem mais efeito sobre você. Você já entende que isso aqui tudo é ilusão, matéria é ilusão, a gente está aqui de passagem, seus sentidos são ilusórios, tudo que você vê é uma ilusão. Você entende que o real não é tudo isso daqui. Isso aqui é uma ilusão momentânea. Daqui 30, 40, 50, 70 anos você parte daqui. E só o que vai sobrar é a sua essência. Então, que importância tem os 60, 70 anos que você viveu aqui, se achando tão importante, se achando o centro do universo, sendo arrogante, maltratando os outros, deixando o seu ego te dominar? Você está se iludindo, você só está se mentindo para si mesmo, se auto-iludindo. E o ego ele é interessante em questões de pregar peça. Ó, vamos analisar uma pessoa com ego. Então vamos pegar aquela pessoa que se faz de coitadinha. Aquela pessoa, ai gente, pelo amor de Deus, eu sou muito doente, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É pura manifestação de ego. É uma pessoa que tem um ego tão elevado que se acha o centro do universo e fica usando a doença, ou seja lá o que for, como uma forma de querer chamar a atenção do outro para ser visto. Ó, tenha dó de mim, tenha pena de mim, tenha isso de mim. Ou seja, ela quer atenção para ela. Ela se acha, lá no mais íntimo dela, ela se acha tão importante, ela é tão egocêntrica e se acha tão importante que fica criando mecanismo de querer ser vista pelos outros. Usa a doença dela, usa as dificuldades dela para tentar alimentar ainda mais o ego dela. Até aquela pessoa que fala, que se acha humilde. Ninguém é totalmente humilde. Infelizmente ninguém é totalmente humilde. A pessoa se acha humilde por quê? Ó, eu sou humilde. E isso também é uma manifestação do ego dela. Porque ela vai falar, entre ser humilde, ela vai querer ser a pessoa mais humilde ainda. Quando você quer ser alguma coisa, pode saber que é o seu ego se manifestando.
Então, vou começar a ser humilde agora. E vou querer ser vou querer ser a pessoa mais humilde do mundo. Ou seja, eu sou tão humilde que eu estou superior a todos os humildes. E ela quer estar superior a todas as pessoas que se julgam humildes. Eu quero estar no topo das pessoas mais humildes. Manifestação de ego, porque se você é humilde, você é humilde. E você não precisa querer ser, porque isso já vai estar na sua essência. Quando você consegue voltar para o centro, quando você consegue tirar as camadas das cebolas e ir lá para o núcleo, quando você consegue olhar para o seu self, a gente já vai entender o que é o self aqui. Quando você consegue acessar seu eu superior, que é só silêncio e meditação, ser humilde, ser egocêntrico, ser arrogante, ser isso, ser aquilo, não vai fazer mais diferença. Porque você vai estar num silêncio profundo. Então você não vai querer ser mais nada, você simplesmente é. Eu não vou querer ser o Tiago Teixeira, não, eu não sou isso. Até porque Tiago Teixeira foi o nome que minha mãe me deu. Eu não nasci com esse nome, eu não escolhi esse nome. Esse ego de Tiago Teixeira não foi criado por mim. Talvez hoje eu me posicione assim e use todo esse título para quê? Para me mostrar perante a sociedade, mas eu não sou isso. Em essência, o que eu sou? Em essência, eu apenas sou. Está na Bíblia. Eu sou. Várias manifestações. Moisés, quando tinha que ir para o Egito para libertar o povo. Como que eu vou falar que Deus falou comigo? Diga que eu sou, falou com você. Ou seja, eu sou o quê? Não interessa o que eu sou. Se eu falar que eu sou terapeuta, eu já estou me intitulando, eu já estou me mudando, eu já estou, como se diz, me limitando. Se eu falar que eu sou personal trainer, eu já estou me limitando. Se eu falar que eu sou nutricionista, eu já estou me limitando. Não, eu posso ser tudo isso, sem me apegar a nada disso. Então eu falo, o que você é? Eu sou o quê? Um ser. Simples. Como uma folha em branco que pode ser pintada de diversas formas. Não me apegando a nada. E quando você não se apega a nada, você pode ser. Então aqui, ó, Jesus ou Cristo. Por que tem essa vírgula ali? Porque Cristo não é um sobrenome. Jesus era filho de Maria e José, se fosse para ter um sobrenome para ele, o mundo chamava de Jesus Nazareno. Mas o que é o Cristo? O Cristo é você entender que existe uma consciência cósmica muito elevada, muito além de nós. E Jesus foi uma pessoa que, através dos estudos e através de tudo que ele vivenciou, ele conseguiu acessar essa consciência cósmica, que foi a mesma que Buda acessou, que foi a mesma que muitos outros iluminados acessaram ao longo da história e nós nem ficamos sabendo. Ou seja, acessar a consciência crística. Quando fala que abriu o céu e desceu o Espírito Santo, isso aí é só uma analogia, porque como que vai abrir o céu, descer o Espírito Santo e vai falar, isso aí a igreja criou para controlar isso aí tudo. Mas não é bem assim. O que desceu sobre ele, o que ele acessou naquele momento foi a consciência crística, o mesmo que Buda acessou sentado na árvore, o mesmo que muitos outros iluminados também acessaram. Então Jesus o Cristo dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele fala esse negue-se a si mesmo com S minúsculo, esse si mesmo é o seu ego. Se você quiser vir após Jesus, se você quiser fazer as coisas que ele fez, se você quer ser discípulo dele, você terá que negar o seu ego, porque o seu ego não quer isso. Não chegou o jovem rico lá e falou, mestre, eu já observo todos os mandamentos, ou seja, era uma pessoa religiosa, já seguia todos os mandamentos. Mas o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus já foi lá e no ego dele, vá, venda tudo que tem, já sabia qual era o apego porque o cara era rico, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, venha e me siga. Só que o apego do cara estava nos bens materiais, a Bíblia fala que ele saiu triste e nunca mais voltou. Jesus não quer dizer que você tem que ser pobre, ele só quis testar o ego da pessoa, só quis mostrar para aquele cara onde que estava o coração dele, onde estava o apego dele. Quer vir após mim? Quer aprender as coisas que eu ensino? Então faz seu sacrifício, né? Porque lá, pega a sua cruz e vem e me siga, a sua cruz é você fazer seu sacrifício. Qual é o seu sacrifício? O que você vai precisar sacrificar? Negue-se a si mesmo, sacrifique seu ego, vem e me siga. O coração do jovem rico estava nas riquezas dele, saiu triste e nunca mais voltou. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, perder a si mesmo? Você pode, igual o jovem rico, ganhou o mundo inteiro, tinha todas as riquezas, mas perdeu o si mesmo, perdeu a oportunidade de se conhecer em essência. Por quê? Porque o apego, como foi dito lá atrás, aqui no curso, você se desapegar de tudo, o apego dele estava nos bens materiais. Então ele preferiu os bens materiais dele, ele preferiu o rótulo dele, ele preferiu a persona, a máscara de rico, ele preferiu o título dele de personal trainer, de terapeuta, ele preferiu tudo isso daí do que conhecer o si mesmo, conhecer a sua essência. Há 2 anos atrás ainda vem a igreja criando toda essa metodologia aí, dificultando cada vez mais, porque isso aqui que está sendo dito aqui, você não ouve lá na igreja.
Aí vem Siddhartha Gautama, o Buda. Pelo menos vocês, eu sei que vocês já entendem o significado da palavra Buda, mas para quem não entende, Buda significa o quê? Aquele que despertou, aquele que acordou, aquele que saiu da ilusão da matéria, aquele que entendeu que o ego é uma ilusão, que entendeu que tudo isso é uma ilusão. Então quando você entende tudo isso, você desperta. E quando você começa a trabalhar em cima disso, eu, você, ela e qualquer outra pessoa pode ser um Buda. Na verdade, todos deveriam ser Buda. E vai chegar um momento em que todos terão que passar por esse estágio. Não vai ter como fugir disso. Todo mundo vai ter que passar por isso mais cedo ou mais tarde. Como eu disse anteriormente, você pode morrer, voltar, prolongar o tempo que você quiser a sua evolução, mas uma hora você vai ter que se deparar com isso. Você vai ter que olhar para a sua essência. Só que quanto mais tempo, você pode demorar o tempo que você quiser, você tem livre-arbítrio. Só que quanto mais tempo você demorar, mais sofrimento você causa para si mesmo. Hoje você está encarnado como Marilene, amanhã você pode estar encarnado como uma outra pessoa, mas como a outra pessoa você já vai estar trazendo todas essas contas da Marilene também. Simples. Enquanto tudo isso não for liquidado, enquanto tudo isso não for pago, enquanto você não sair dessa roda de samsara, de morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, enquanto você não entender, despertar, se tornar um Buda, você só vai estar causando mais sofrimento para si mesmo. E o que Buda dizia? Isso que você chama de eu é apenas uma ilusão. E o apego a esse eu, esse ego, essa ilusão, é a maior fonte de sofrimento da sua vida. Esse apego a você mesmo, esse ego, essa ilusão que você chama de eu, é a maior fonte de sofrimento da sua vida. É o que te causa mais sofrimento. E é disso que você tem que desapegar. Jesus, quando foi batizado, dizem que ele foi lá para o deserto para ser tentado, e foi tentado pelo diabo, não era um diabo físico externo, era um diabo dentro dele mesmo. Era os desejos e a vontade dele. Ele ficou lá tanto tempo, estava com tanta fome, e a mente dele está falando, a mente dele conversando com ele mesmo, se você é filho de Deus, você não transforma isso em pão e come. Aí chegou no penhasco lá, se você é filho de Deus, então por que você não se joga? Não está escrito que Deus vai mandar os anjos pegar? Não tinha um diabo externo tentando ele, era ele e a consciência dele mesmo. Era um embate interno dele com ele mesmo. Só que aquela analogia faz com que as pessoas pensem que era um demônio externo. Quantas vezes você já viu o demônio externo andando por aí? Sempre está dentro da gente. Até Tiago mesmo, na própria Bíblia, fala lá, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio ego. E esse ego, essa ilusão, é o que lhe impede de alcançar a plena felicidade. Aí vem Jung. Jung foi uma pessoa muito importante nessa questão de ajudar-nos através da psicologia. Ele era um médico, né? Através da psicologia, ele fazia a gente entender o que realmente é o ego, o que realmente seria o self. Então tem dois tipos de psicologia. Tem a psicologia que foi fundada pelo Freud, que é uma psicologia, uma psicanálise um pouco mais natural, comum, como qualquer outra. Só que eu prefiro dar mais atenção para Jung, porque ele já levava mais para a linha espiritualista. O Freud seria aquela pessoa materialista que vê as coisas de forma natural, como todo mundo vê, que não vai além do natural. Então aquela psicologia natural, básica, simples. O Jung já aprofunda, ele já vai nas questões espirituais, nas questões de reencarnação, de eu mesmo, das questões mais místicas. Ou seja, ele já aprofunda, ele não fica na superfície. Por isso que você vê nos cursos de psicologia, ou no curso de nutrição, ou de educação física, que tem a parte da filosofia, você não vai falar de Jung. Você vai ouvir falar de Freud. Por quê? Porque é aquela pessoa materialista. Falar o pai da psicanálise, tá, pode até ter sido, mas só que a psicanálise dele, de certa forma, não contribui muito. Se tivesse aprofundado no Jung, Jung é tido como místico, foi até, como se diz, foi até defamado e mal falado, criaram uma imagem de místico, ou seja, para fazer com que a imagem dele caísse no descrédito. Mas por quê? Porque ele falava das coisas mais em essência, falava das coisas mais aprofundadas. Então, criaram um título de místico, de esotérico para ele, para fazer com que ele dissesse, com que ele ensinasse, caísse no descrédito. Então, por isso implantaram Freud, para deixar você com essa mente materialista. O eu ou ego é um termo usado por Jung para compreender toda a consciência, ou seja, a consciência, o pensamento, como você pensa de si mesmo. Ou seja, o seu ego é você pensando a respeito de si mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Suas qualidades, suas características, ou seja, sua personalidade total. Personalidade vem de persona. Persona significa máscara. Ou seja, a máscara que você veste para se posicionar
perante a sociedade. Aí o Jung foi quem definiu esse self. Self, se você for procurar a tradução em inglês, significa eu mesmo. Então, eu mesmo. Eu mesmo, não é o ego ilusório. É o eu mesmo, o eu mais profundo. De acordo com Jung, é percebido como produto da individuação. O que é a individuação? Somos divididos. Individuação é quando a gente não está mais dividido. Ou seja, quando Jung também tem o conceito de sombras. Quando você consegue olhar para as suas sombras e entender que elas fazem parte de você, internalizá-las, compreendê-las e deixar de se dividir. Ou seja, muitas das coisas, nem todos nós somos santos. Nós temos nosso lado negativo também. E muitas vezes nosso ego quer fazer a gente encobrir isso. Quer fazer com que a gente se posicione perante a sociedade como uma pessoa boazinha, legal, uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que não fica com raiva, que não se estressa. E isso é só o nosso ego querendo fazer com que nós nos passemos por bons para as outras pessoas. Mas lá no fundo das nossas sombras, muitas vezes a gente tem raiva, muitas vezes a gente xinga, muitas vezes a gente tem ódio, muitas vezes a gente é arrogante. Então a individuação é esse processo, é você entender que isso também faz parte de você e você saber internalizar isso e lidar melhor com isso. Então aí vem a parte da individuação. A sociedade faz pensar onde que está a maior parte das sombras, dentro das igrejas. Porque as pessoas dentro da igreja querem mostrar aquela cara, querem mostrar aquela posição, aquela persona, aquela máscara, aquele ego de que são santas, de que são boas, de que são escolhidas por Deus, mas não mostra o que está por trás. Que na sua opinião é o processo de integração da sua personalidade total, o senso original de totalidade do si mesmo, ou seja, aqui na terceira dimensão tem as polaridades positiva e negativa, dia e noite, sol e lua, yin yang, masculino e feminino, positivo e negativo, e nós não somos diferentes disso. Nós temos o positivo e negativo dentro da gente. Então não adianta você querer mostrar só o positivo e tentar excluir o negativo. Você vai ser um indivíduo incompleto. E você vai sofrer com isso, porque você vai gastar muita energia querendo mostrar o que você não é e tentando reprimir o que você é. Então quando você entende que você aceita isso, você para de gastar energia com isso. Agora você já sabe como lidar com isso. E o próximo passo a partir disso é você transcender tudo isso. Transcender seu lado positivo, você não vai querer ser bom. Transcender seu lado negativo, você também não vai querer ser mal. Você não vai querer ser mais nada. Você já passou desse processo. Mas primeiro você precisa entender ele. Primeiro eu preciso entender que eu tenho um lado bom, que eu tenho um lado ruim, que eu sou positivo, que tudo vive em dois polos, que tudo é dual. Depois que eu entendi tudo isso, agora o próximo processo é eu transcender isso. Hélio Couto, soltar. Quando fala de soltar é interessante, porque ninguém entende isso daqui. É uma das coisas mais difíceis para se fazer para o ego, que sempre busca controle, domínio, conquistas, reconhecimento. Entendeu? O que o ego busca? Controlar, dominar, conquistar e ser reconhecido. E é por essa razão que a prosperidade, felicidade e contentamento é raro na nossa sociedade e os sofrimentos são abundantes. Sem aprender a soltar, não haverá como progredir e ser feliz verdadeiramente. O ego é o maior adversário que encontramos para evoluirmos. Então esse soltar poderia se assimilar ao que eu disse sobre transcender. Ou seja, sobre você não querer ter mais controle. Entendeu? Você vai fazer o seu melhor em todas as situações, seja no trabalho, na família, em casa, em qualquer lugar, você vai fazer sempre o seu melhor, sem querer controlar o resultado. Porque muitas vezes o que o nosso ego faz? Eu vou fazer o meu melhor, mas eu quero o quê? Eu quero reconhecimento. Se eu estou fazendo o meu melhor, a pessoa precisa reconhecer que estou fazendo o meu melhor. A pessoa precisa me elogiar, ela precisa alimentar o meu ego, ela precisa inflar o meu ego. Eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz. E soltar e transcender o reconhecimento, um dos caras que mais vai falar sobre o ego é esse Osho. Tem até o livro dele que eu tô lendo ali, o livro do ego, eu indicaria para todos. Fala muito sobre o ego. Então, ó, o ego não existe em ninguém mais, apenas nos seres humanos. Ou seja, você não vê um cachorro com ego, você não vê um gato com ego. Eles têm a personalidade dele. Tem uns gatos que são mais dóceis, que são mais bravos, os cachorros são mais dóceis. Isso é personalidade, mas eles não têm um ego, eles não querem ser alguma coisa. Eles não querem reconhecimento de ninguém. Eles sabem amar incondicionalmente. Ou seja, você bate no cachorro aqui, ele vai pra lá, fica moadinho, mas você chama ele já volta. Entendeu? Não fica de ego, ele me maltratou, eu não quero mais saber. Apenas nos seres humanos. O ego começa a crescer conforme a criança cresce. Seus pais, a escola, faculdade, universidade,
todos ajudam a fortalecer o seu ego. E a felicidade é a morte do ego, mas a morte em sentido figurado, porque não tem como matar uma coisa que faz parte de você. O que você precisa é entender sobre ela. Seria essa morte aqui no sentido figurado. Tente entender o ego, analisá-lo, dissecá-lo, olhá-lo, observá-lo de todos os ângulos e não tenha pressa em sacrificá-lo. Como você disse, é um trabalho que deve ser demorado, você não precisa pressa. Você só precisa disso daqui, ó, analisar os momentos em que ele está se manifestando, olhar para ele, observar as manifestações dele por todos os ângulos, sem pressa. A única maneira de libertar-se do ego é olhando para ele.